Capítulo 8. Primeira conquista. Consolidar o chamado. Quando o profeta Samuel ungiu a Davi, o Espírito Santo se apossou dele. O chamado foi liberado, mas a jornada estava apenas começando. Agora, Davi precisava consolidar a sua convicção de que ele era o escolhido de Deus. Antes de enfrentar gigantes, Davi teve que lutar contra ursos e leões. Foi nas batalhas secretas, quando ninguém estava olhando, que a convicção foi sendo forjada dentro dele. Cada vitória, cada enfrentamento consolidava o seu chamado. Você também enfrentará os seus ursos e os seus leões. Eles aparecerão não para te derrotar, mas para te fortalecer, para consolidar dentro de você a certeza do seu chamado. Não fuja, lute, porque Deus está com você. Com convicção firmada no secreto, Davi se levantou diante de Golias. Ele sabia que nada poderia detê-lo, porque a sua vitória já estava consolidada dentro dele. E agora é a sua vez de vencer. Deus está te treinando para reinar. Graça e paz, amados irmãos. Hoje é o nosso 8º dia do nosso jejum, chamados e treinados para reinar. O nosso capítulo é o capítulo 8 e a gente vai falar sobre a consolidação do chamado de Davi. Você sabe que Davi foi ungido pelo profeta Samuel, lá no capítulo 16, no versículo 13. Samuel derrama o azeite sobre ele e unge Davi. Mas a consolidação é o processo, é o treinamento para que a pessoa exerça o chamado. Eu quero ler com você o texto que está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo de 31 a 37. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e o livrei, o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Então, amados irmãos, para consolidar o nosso chamado, sempre Deus vai enviar um urso e um leão. Por que que o urso e o leão é importante para o nosso chamado? Porque é o urso e o leão que nos forjam. Ele lutou contra o urso e o leão, ninguém viu. Era só ele defendendo poucas ovelhas lá no deserto, quando foi atacado por um urso e por um leão. Ele defendeu as ovelhas, ou seja, não tinha ninguém filmando, ninguém estava vendo, ninguém estava olhando. Então é o nosso secreto, é a nossa particularidade com Deus, que faz com que a gente se torne forte no nosso chamado. É o processo. E talvez você tenha reclamado aí do urso e do leão, daquilo que você está enfrentando, mas é exatamente o que Deus está usando para te forjar, para forjar o teu chamado. E aí ele vai para um desafio maior, que é Golias. O próprio Saul disse para ele assim: Davi, você é moço, ele já luta desde a sua mocidade, ele é um guerreiro desde a sua mocidade, você não tem experiência de guerra. Mas Davi disse: não, você está enganado, Saul. Eu já treinei muito no deserto com as poucas ovelhas de meu pai. E eu vou matar esse incircunciso. Eu vou vencer ele. Ele está afrontando os exércitos do Deus vivo. Então, ele está pronto agora
porque ele já tinha passado antes um treinamento com o urso e o leão, e agora ele está pronto para enfrentar Golias diante de todo o povo de Israel. É sempre assim, Deus nunca vai te lançar direto para você enfrentar um Golias. Deus sempre vai te preparar antes. Por quê? Porque o processo te prepara para você enfrentar grandes batalhas. E eu tenho certeza absoluta que você vai vencer a próxima batalha, os Golias que vão aparecer, você vai vencer. Por quê, pastor? Porque você já foi treinado no deserto com urso e leão. Eu quero orar pela tua vida. Feche teus olhos aonde você estiver e vamos orar. Pai, muito obrigado pelo teu filho, pela tua filha, que disseram sim ao seu chamado, assim como Davi disse para o seu. Mas eu quero agora te pedir, ajuda os teus filhos a passarem pelo processo. Ajuda os teus filhos a vencerem os ursos e os leões. Talvez ninguém está vendo a batalha que eles estão enfrentando, mas eu tenho certeza, Pai, que eles estão sendo forjados, consolidados, treinados para enfrentar grandes batalhas, para enfrentar Golias. Dê para eles essa capacitação, fortalece os teus filhos, ajuda cada um no processo. Eu declaro em nome de Jesus que o processo que eles estão vivendo irá consolidar o seu chamado. Pela fé eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga comigo. Amém.